Oi, pessoal. Pessoal do quinto semestre, tudo bem? Hoje eu vim para matar um pouquinho a saudade de vocês. Vocês ouvirem um pouquinho minha voz, né? Nesses dias todos aí que a gente tá se vendo obrigado a ficar um pouco distante, né? Mas eu quero dizer para vocês que eu tô com vocês em pensamentos. Estou corrigindo as atividades que vocês enviaram, não é? Nós temos aí até o dia 17 de abril para terminar as nossas atividades e exercícios e até o dia 4 para a gente postar as notas de vocês no portal do Genera, tá? E aqui eu vou falar hoje sobre uma outra forma de início do inquérito policial, que é através do auto de prisão em flagrante. Vocês já conheceram que o inquérito policial pode começar através de uma portaria, não é? Que é uma forma como a autoridade policial instaura a investigação policial, mas também existe uma outra maneira de se começar o inquérito, que é justamente através da prisão em flagrante. E isso está sistematizado a partir ali do artigo 301 do nosso Código de Processo Penal. Antes da gente falar um pouquinho dessa formalidade, nós precisamos trazer um conceito para vocês do que seja o flagrante. E essa expressão, ela provém do latim, que significa aquilo que está em chamas, que está ardendo. É o mesmo que dizer que o crime, num exato instante em que ele está sendo cometido, num ato da ação delituosa, ou também é flagrante quando aquele crime acabou de acontecer. Então, por meio dessas duas situações, é possível você fazer com que aquele autor do fato tenha sua liberdade de locomoção restringida, seja por qualquer pessoa do povo que tenha a faculdade de prender, ou pela autoridade policial e seus agentes que são obrigados, tá? Então, todo aquele que está praticando o crime ou acaba de praticar pode ser preso em flagrante delito por qualquer do povo e deve pelos agentes policiais serem presos, tá? Através do flagrante. E justamente essa situação de flagrância é que vai dar início ao inquérito policial, onde dentro desse procedimento administrativo vai ser apurado todas as circunstâncias, elementos de autoria e de materialidade, ok? Então vamos lá. O inquérito policial ali na linha A, né, pode começar através do auto de prisão em flagrante ou através da portaria. Ali, de acordo com o artigo 10, né, vocês já estudaram isso, que quando o indiciado estiver preso, a regra é que o inquérito termine em 10 dias. Se for no caso de prisão preventiva, também de 10 dias, ok? Então, toda vez que nós tivermos diante de um indiciado preso, a autoridade policial tem, de acordo com o artigo 10 dias para terminar, e de acordo com o artigo 311 a 316, também o mesmo prazo de 10 dias. Lembrando que se o réu estiver solto, né, o indiciado estiver solto, a gente vai estender o prazo para 30 dias. Uma observação importante ali na linha C, que quando se tratar de tráfico de entorpecentes, o preso, né, ele tem um prazo diferenciado para que o inquérito seja culminado. No caso de indiciado preso, o delegado tem 30 dias, se ele estiver solto, 90 dias, para terminar essa fase administrativa. Qual que é a natureza jurídica do flagrante? Tá? É uma medida cautelar. Por que é cautelar? Porque o objetivo é justamente acautelar uma futura ação que vai vir em virtude disso. Qual é a futura ação? A ação penal, tá? Então, a medida, ela determina a preservação de uma situação que, se não for acautelada naquele instante, pode vir a prejudicar uma futura demanda, ok? Então, como toda e qualquer medida cautelar, eu preciso que estejam preenchidos o periculum in mora, né, e o funs boni iuris. No caso em questão aqui, nós temos que ter, né,
o perigo na demora justamente porque o flagrado, aquele que é pego no momento em que ele pratica o crime, ele pode fugir da aplicação da lei penal. E aí isso pode dificultar, certo? E lembrando que nós estamos sempre falando de procedimentos administrativos, então nós vamos dizer que a natureza jurídica da prisão em flagrante é medida cautelar e, ao mesmo tempo, é um ato de natureza administrativa, porque é realizado pela autoridade policial, seus agentes, ou também por qualquer do povo. Quem é o sujeito passivo? Aqui o artigo 301, ele sustenta que qualquer pessoa, tá, que esteja naquela situação de flagrante delito. Então, todo aquele que está praticando o crime ou tem acabado de praticar, ele pode ser o sujeito passivo. Importante que a gente não confunda o sujeito passivo do flagrante com o sujeito passivo da ação criminosa. O sujeito passivo da ação criminosa é a vítima, aquele que tem o seu objeto jurídico violado em razão da conduta delituosa. Mas o sujeito passivo do flagrante é aquele que está praticando o ato, praticando o crime ou acabou de praticá-lo. E como todos vocês sabem, né, as regras elas comportam algumas exceções. Em razão de, por exemplo, tratado ou convenção internacional, os representantes diplomáticos, eles gozam de um certo privilégio e eles não podem ser presos em flagrante. A mesma situação acontece com membros do Congresso Nacional, juízes e membros do Ministério Público, os quais só podem ser presos em flagrante se estiverem praticando crimes inafiançáveis. Essas regras estão contidas ali no artigo 324 e 325, ok? Sujeito ativo do flagrante, como eu comentei com vocês, qualquer um de nós, qualquer do povo pode, né, prender, e a autoridade policial e seus agentes devem prender, né? Então, em razão disso, nós temos uma diferença entre o flagrante facultativo, que é aquele destinado a nós, né, qualquer do povo, e o flagrante obrigatório quando se trata da polícia e dos seus agentes. Aqui é importante, pessoal, a gente diferenciar as espécies de flagrante. Eu tenho o flagrante em sentido próprio, o flagrante em sentido impróprio, que também é conhecido por quase flagrante, e na última situação, o flagrante presumido. O que é o flagrante próprio? É aquele que está ali no artigo 302, inciso 1 e 2. Quando o agente ele é surpreendido no exato momento em que ele está praticando a ação penal, o crime, ou quando ele acaba de cometê-la. Eu gosto de usar sempre esse exemplo quando eu estou em sala com vocês, para poder ilustrar melhor aqui. Digamos que alguém entra dentro da sala de aula, armado, não é? E aí ele aponta a arma para a aluna que senta bem ali na primeira fila. Aí geralmente eu vou olhar para quem está sentado ali, né? E vou dizer que ele aponta a arma para, vamos pegar aqui, para Maria. Aquilo ali é uma situação de flagrante próprio. Ele está praticando o ato e ele é surpreendido no exato instante. Segunda situação, o inciso 2. Ele aponta a arma para Maria, ele entrega, a Maria entrega a bolsa, o celular, qualquer objeto móvel, ele sai da sala de aula. Quando ele está descendo a escada, a Maria grita e alguém de repente prende ele em flagrante. Nesse caso, continua sendo próprio. Aqui é a situação em que ele acaba de cometê-la. Então, a primeira situação, quando ele aponta a arma e dá a voz do assalto, né? Ele assalta e aí você prende. Ou quando ele já se apropriou do objeto, sai correndo, ele acaba de cometê-la, também é flagrante próprio. A outra forma está lá no inciso 3 do artigo 302, que é o chamado flagrante impróprio. Nesse caso aqui, nós estamos diante de uma perseguição. E veja que o artigo ele usa a expressão logo após, né?
Agora, nós não temos um interregno próprio, um tempo determinado que nos diga quanto tempo é esse logo após, né? Então, tem que ser algo que não demore muito, porque senão nós vamos cair na figura do flagrante presumido, que é a figura lá do inciso 4. Então, vamos pegar o mesmo exemplo, né? O sujeito entrou dentro da sala de aula, ele apontou arma para Maria, ele conseguiu subtrair a coisa móvel e ele fugiu. O que acontece na situação? No meio do caminho houve uma perseguição, alguém percebeu e começou a persegui-lo e ele foi encontrado na sua casa, na rua, enfim, alguma situação que fez com que ele fosse parado e aí ele recebeu a voz de prisão. Então vejam só, ele praticou o crime, houve a perseguição e essa conduta da prisão é logo após o ato. E aí nós temos um flagrante próprio, que é o presumido. Aqui observem que a expressão temporal é logo depois. Deixa eu só voltar aqui para vocês verem a diferença. O inciso 3, ele usa a expressão logo após. O inciso 4, ele usa a expressão logo depois. Tem-se analisado, de acordo com a jurisprudência, a doutrina, que esse logo depois, ele não tem um prazo também pré-determinado. Inclusive, pode acontecer de passar meses, anos, mas desde que a pessoa seja encontrada, né, com instrumentos, armas, objetos, papéis, qualquer tipo de documento, né, que presuma que aquela pessoa é o autor do crime. Então, por exemplo, alguém é encontrado um ano depois com um carro que foi objeto de furto. Aquela pessoa pode ser presa em flagrante. Por isso que no inquérito policial vai ser feita a investigação onde ela vai provar que de repente ela comprou, ela é de boa fé, ou no caso que eu ilustrei, alguém encontrado um mês depois com o celular que foi subtraído da Maria, um ano depois, né? Então, não há um período pré-determinado, mas se ela foi encontrada com esses instrumentos, armas, né, objetos, ela pode vir a ser presa. Também tem a figura do flagrante compulsório ou obrigatório. Aqui acontece quando o agente é obrigado a efetuar em prisão em flagrante, não tendo a discricionariedade sobre a conveniência ou não de efetivá-la, tá? Então, ele vai ter que fazer a prisão, tá? Independente de nós estarmos na situação de presumido, por exemplo, assim, vamos pegar o mesmo exemplo da sala de aula, né? O sujeito, ele entra na sala de aula, tá? Ele subtrai o objeto, ele sai correndo e, de repente, numa investigação, pode ser no outro dia ou na mesma noite, aquela pessoa, ela tem as características que levam a crer que ele poderia ser o autor, né? E aí, nesse caso aqui, ele é obrigatório. Facultativo, no caso, né, somos nós temos que pensar se é conveniente ou não, né? Se é oportuno. E aí nós temos a última figura, que é o flagrante preparado ou provocado. Aqui a figura do crime impossível, tá? A súmula 145 do STF, ele diz que o flagrante é nulo. É o caso, por exemplo, assim, da polícia provocar aquela situação de flagrância para prender alguém. Isso não pode, tá? É diferente de, por exemplo, o flagrante esperado, quando a polícia sabe que o crime vai acontecer através de uma atividade investigativa. Aí não é questão de flagrante preparado, mas sim flagrante esperado. Agora, o provocado, quando a polícia induz a pessoa a praticar aquele crime, aguarda a situação e quando ela está praticando, ele dá a voz de prisão, isso não é permitido, tá? É caso de nulidade, de acordo com a súmula 145 do STF. Aqui, ó. Por exemplo, um policial se faz passar por um usuário, induz alguém a vender-lhe substância entorpecente. Aqui a súmula tem a seguinte redação: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. E a linha G, aquilo que eu comentei com vocês, que é o flagrante esperado, né? A polícia aguarda
através de uma investigação, de alguma forma ele toma conhecimento que alguém vai praticar um crime e ele fica aguardando a situação acontecer. Não houve induzimento, muito menos instigação. Como é que funciona o flagrante no caso de crime permanente? Por exemplo, alguém é sequestrado. O sequestro dura 1 ano, 2 anos, 3 anos. Em qualquer fase dessa ação criminosa, você pode prender aquela pessoa. Então, de repente, uma criança sequestrada, ela é encontrada 10 anos depois, né? Por ser um crime permanente, enquanto aquela pessoa estiver privada da sua liberdade, ela estiver dentro de um cativeiro, né? Nós estaremos em diante de um flagrante. Com relação a crime habitual, aqui nós temos que, se a polícia já tiver uma prova anterior da habitualidade, a prisão em flagrante poderá também ser efetuada. O que é um crime habitual? É aquele crime que é constantemente praticado, né? Por exemplo, assim, eu vou todos os dias para Dourados e eu levo contrabando, por exemplo, levo cigarro, levo bebida, levo remédios, né? Por exemplo, assim, e direto eu estou fazendo isso. Mesmo que, por exemplo, eu não esteja com o objeto, mas há uma prova anterior que habitualmente eu vivo disso, eu posso ser presa em flagrante, tá? No caso, eu já comentei com vocês em algumas oportunidades em sala de aula, se for crime de ação penal privada, você pode prender em flagrante, mas essa situação de manter alguém preso, que nós chamamos de ratificar, só pode ser através de uma autorização da vítima, tá? Então, eu posso prender em flagrante no caso de ação penal privada, mas a privação da liberdade só pode ser através de uma autorização do ofendido ou do seu representante legal, tá? Com relação a crime continuado, existem várias ações independentes sobre as quais incide isoladamente. Por exemplo, assim, todos os dias, por exemplo, o caixa de uma farmácia subtrai pequenos valores, sabe? É um troquinho, R$2 aqui, R$1 ali, 5 ali. São várias ações independentes, né? Sobre cada uma delas é um crime. Então, se, por exemplo, assim, durante um mês, durante 15 dias, em um mês eu subtrair 15 vezes, são 15 furtos, né? Então, eu posso sim também efetuar a prisão em flagrante. Pessoal, aqui rapidamente, só para vocês saberem a formalidade. Então, nós temos que, em primeiro lugar, ter uma autoridade competente. Então, toda pessoa que é presa, ela imediatamente tem que ser levada à presença da autoridade policial. Logo em seguida, vai ser feita a oitiva do condutor, que é aquela pessoa que conduz o preso, né, que leva ele até a autoridade policial. Logo em seguida, né, esse condutor, ele é ouvido, ele assina o documento, leva uma cópia desse termo e ele é dispensado. Ele não precisa mais ficar ali aguardando todos os atos sucessórios, tá? Ele pode ser ouvido e depois dispensado. Depois que o condutor for dispensado, passa-se a ouvir, no caso, as testemunhas, que são 2 pessoas que ou estavam no momento do flagrante ou presenciaram a apresentação do preso ao delegado. Nesse caso, são chamadas testemunhas instrumentárias, tá? Então, eu preciso do condutor e mais 2 testemunhas. Não tinha ninguém na hora da prisão, então pode ser a testemunha que tenha visto o momento em que aquele sujeito foi levado até a autoridade policial. No caso aqui, a testemunha ela vai ser ouvida, vai assinar e logo em seguida ela vai ser dispensada. Depois que as vítimas forem ouvidas, vai ser ouvido, por exemplo, a vítima, se for o caso, né? Se for, por exemplo, um crime de lesão corporal, de furto, de roubo, enfim. Por último, vai ser ouvido, no caso, conduzido, que é o acusado. Lembrando que ele tem o direito constitucional de permanecer calado, ele não precisa responder às perguntas da autoridade policial, tá? Aqui no caso de alguma testemunha ou do ofendido, a vítima, né?
não souber, não puder assinar, a autoridade vai pedir para que alguém assine no seu lugar. A gente chama isso de assinar a rogo, mas antes disso ele tem que ler o depoimento, né, na presença daquela pessoa que efetuou o depoimento. Se aqui, por exemplo, o acusado se recusar a assinar ou não puder fazê-lo, ele está impossibilitado, alguma coisa aconteceu, né? Também vai ser feito essa leitura do depoimento e vai ser assinado na presença do acusado, condutor e das testemunhas. Importante, pessoal, a autoridade judicial, ela tem que ser comunicada em até 24 horas, tá? Vocês sabem que agora a audiência de custódia, ela já está regulamentada no nosso Código de Processo Penal. Então, no prazo aqui urgente, tem que ser realizada. Nesse caso aqui, o juiz não vai entrar no mérito do crime, do delito. Ele só vai analisar se o flagrante realmente preencheu os seus requisitos, se é caso de flagrante próprio, se é impróprio, se não houve abuso de autoridade, se houve respeito à integridade do preso, certo?